Você já se pegou no meio da sua casa, cercado pelo caos, sentindo aquela onda avassaladora de derrota te invadir? Aquele momento em que você olha ao redor e se pergunta como as coisas ficaram tão fora de controle, de novo? Eu conheço essa sensação. Aquele nó no estômago quando convidados inesperados estão chegando e você, freneticamente, empurra objetos para os armários, se perguntando por que não consegue manter a ordem como os outros conseguem. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro problema não é a sua falta de disciplina ou de gerenciamento de tempo? E se tudo o que você aprendeu sobre organização doméstica estivesse agindo contra os padrões naturais do seu cérebro? Há 3 anos, eu estava afogado no caos, assim como você pode estar agora. Trabalhando em semanas de 60 horas, criando 2 filhos pequenos e vivendo em uma casa que mais lembrava meus fracassos do que um refúgio de paz. Isso foi até eu descobrir algo que mudou tudo, e digo tudo. Hoje, vou compartilhar os 7 segredos psicológicos que não só transformaram minha casa, mas revolucionaram toda a minha forma de viver. Estes não são os conselhos comuns de compre mais caixas organizadoras ou acorde mais cedo. Não, são os princípios ocultos que mim mesmos organizadores profissionais comentam, pois a maioria sequer sabe de sua existência. E aqui está o ponto, eu nunca revelei o último segredo antes. É a peça que faltava e que finalmente me permitiu manter uma casa limpa sem sentir que estou sempre lutando uma batalha perdida. É a diferença entre uma organização passageira e uma transformação duradoura. Antes de continuarmos, se você gosta de soluções práticas para ter uma casa mais organizada e tranquila, não deixe de clicar no botão de inscrição, pois essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado e vamos seguir adiante. Vamos começar com algo que pode te surpreender, o sistema de zona 80-20. Você já notou como 80% da sua bagunça diária parece se acumular em apenas 20% do seu espaço? Isso não é coincidência, é um padrão natural que ocorre em qualquer lar, independentemente do tamanho ou da composição familiar. Pense bem, a bancada da sua cozinha próxima à cafeteira, aquela cadeira no seu quarto onde as roupas parecem se multiplicar, a mesa da entrada que acumula desde chaves até correspondências não abertas. A virada de jogo acontece quando você para de lutar contra esse padrão natural e começa a trabalhar com ele. Em vez de tentar manter a ordem perfeita em toda a casa, você precisa identificar e otimizar essas áreas de maior circulação. Deixe-eu mostrar exatamente como isso funciona na prática. Na minha casa, percebi que a maior parte do caos diário se concentrava em 3 áreas específicas: a ilha da cozinha, o aparador da entrada e a penteadeira do banheiro principal. Esses espaços funcionavam como campos magnéticos para a desordem. Mas, em vez de ficar frustrado, comecei a estudar os padrões. Por que as coisas se acumulavam ali? Qual comportamento subjacente estava causando isso? Isso me levou a criar o que chamo de microsistemas, pequenas configurações organizacionais intuitivas que trabalham com seus hábitos naturais em vez de contra eles. Por exemplo, se as correspondências sempre acabam na bancada da cozinha, não mude tentando criar um sistema de arquivos no seu escritório em casa. Em vez disso, crie um simples sistema de triagem de 3 níveis bem onde a correspondência naturalmente cai, uma pasta para itens que requerem ação imediata, outra para contas e uma terceira para arquivamento posterior. A chave é fazer com que esses sistemas sejam tão intuitivos que usá-los exija menos energia do que não usá-los. Isso nos leva ao nosso segundo segredo, ancoragem emocional. É aqui que a maioria dos métodos de organização falha completamente. Eles se concentram nos aspectos físicos da organização e ignoram os componentes emocionais e psicológicos que direcionam nossos comportamentos. Cada espaço da sua casa carrega um peso emocional. Ao entrar em um ambiente bagunçado, você não vê apenas objetos físicos, experimenta uma teia complexa de emoções, memórias e associações. Por isso, os métodos tradicionais de organização muitas vezes fracassam, tratam a desordem como um problema puramente físico, quando, na verdade, é emocional. Deixe-me compartilhar um exemplo pessoal. Meu escritório em casa costumava ser uma fonte constante de estresse. Toda vez que eu entrava, me sentia sobrecarregado com projetos inacabados, e-mails sem resposta e listas intermináveis de tarefas. A desordem física era a manifestação da confusão mental. Compreender essa conexão foi crucial para criar uma mudança duradoura.
Comecei identificando os gatilhos emocionais em cada espaço. Quais sentimentos surgiam ao entrar em determinados ambientes? Onde me sentia mais tranquilo? Mais estressado? Mais produtivo? Então, passei a projetar intencionalmente cada espaço para evocar as emoções que desejava experimentar ali. No meu escritório, isso significou criar o que chamo de cantinho do sucesso, uma pequena área dedicada a conquistas, metas e lembretes positivos. Pode parecer simples, mas mudou fundamentalmente como eu me sentia naquele espaço. Em vez de ser sobrecarregado pelo que precisava ser feito, eu me inspirava com o que já tinha realizado. Isso nos leva ao nosso terceiro segredo, o método de eliminação de decisões. Você sabia que a pessoa média toma mais de 35 mil decisões todos os dias? E aqui está o ponto: cada objeto na sua casa exige múltiplas microdecisões. Devo guardar isso agora ou depois? Onde isso pertence? Ainda preciso disso? Quando você multiplica essas decisões por cada item da sua casa, não é de se admirar que se sinta mentalmente exausto. A solução não é se tornar melhor em tomar decisões, é eliminar a necessidade delas por completo. É aqui que entra o conceito de arquitetura de decisões. O objetivo é criar sistemas tão intuitivos que se tornem automáticos, exigindo nenhuma decisão consciente. Vamos pegar algo tão simples quanto cuidar da lavanderia. Em uma casa típica, lavar roupas envolve inúmeras decisões. Quando devo começar? Para onde vão as peças? Como devo separá-las? Quais configurações usar? Mas, como a arquitetura de decisões é adequada, essas escolhas simplesmente desaparecem. Eu criei o que chamo de linha do tempo da lavanderia, um sistema que elimina completamente a fadiga de decisão. Roupas sujas vão diretamente para cestos pré-selecionados. Cada cesto tem um dia da semana designado. As instruções de lavagem estão impressas em cartões anexados a cada cesto. Sem decisões necessárias, basta seguir o sistema. Isso nos leva ao nosso quarto segredo: espaços de fluxo. Você já percebeu como alguns ambientes simplesmente parecem certos? Como se você pudesse se mover por eles sem esforço, quase como se estivesse dançando. Isso é o que chamamos de estado de fluxo, e não é exclusivo de atletas ou artistas, é crucial para a organização do lar. A chave para criar espaços de fluxo é entender seus padrões naturais de movimento. Comece observando como você se desloca naturalmente pela casa. Onde você faz uma pausa? Onde tende a deixar as coisas? Onde surgem gargalas? Esses padrões são a forma do seu corpo indicar o que funciona e o que não funciona. Na minha cozinha, notei que sempre me dirigi à mesma área da bancada ao preparar as refeições. Lutar contra essa tendência natural era inútil. Em vez disso, redesenhei toda a cozinha em torno desse fluxo de trabalho. Itens de uso frequente foram colocados ao alcance das mãos naquele local, enquanto os menos utilizados foram guardados mais longe. Por resultado, cozinhar se tornou sem esforço e a limpeza automática. Mas estados de fluxo não se referem apenas ao movimento físico, tratam também do fluxo mental e emocional. É aqui que nosso quinto segredo se encaixa, o ritual de reset de 2 minutos. Essa técnica é baseada em pesquisas avançadas sobre formação de hábitos e psicologia cognitiva. A premissa simples, mas poderosa: cada espaço da sua casa precisa de um ponto de reset, um estado claramente definido que pode ser alcançado em 2 minutos ou menos. Não se trata de uma organização perfeita, é sobre criar uma base que impeça o acúmulo do caos. Por exemplo, na minha sala de estar, o ponto de reset inclui almofadas arrumadas, mantas dobradas, controles remotos em seus lugares designados e superfícies livres de copos ou pratos. Nada complexo ou demorado, apenas os elementos essenciais que fazem o ambiente parecer organizado. A magia do reset de 2 minutos está em trabalhar com o sistema de recompensa natural do seu cérebro. Quando você consegue, rapidamente, retornar um espaço ao seu estado base, sente uma sensação imediata de conquista. Esse reforço positivo faz com que seja mais fácil manter o sistema a longo prazo. Isso nos leva ao nosso sexto segredo, o princípio da visibilidade. Você já notou como nunca esquece de escovar os dentes?
Isso acontece porque o estímulo visual de ver a escova ao lado da pia desencadeia uma resposta automática. Esse mesmo princípio pode ser aplicado à organização da casa. A chave é tornar os sistemas organizacionais visíveis sem que se tornem visualmente opressivos. Tudo precisa ter um lar claro e visível, mas esse lar também deve ser esteticamente agradável. É aí que a maioria das pessoas erra, ou esconde tudo, fora da vista, fora da mente, ou deixa tudo exposto, criando um caos visual. Desenvolvi o que chamo de âncoras visíveis, a disposição estratégica de sistemas organizacionais que funcionam tanto como ferramentas práticas quanto como lembretes visuais. Por exemplo, na entrada da minha casa, instalei um belo porta-chaves de madeira com locais designados para cada membro da família. É decorativo o suficiente para valorizar o ambiente, mas funcional para eliminar o pânico matinal de onde estão minhas chaves. O mesmo princípio se aplica a cada cômoda. Na cozinha, utensílios de uso frequente são armazenados em recipientes atraentes sobre a bancada. No banheiro, os itens diários são organizados em recipientes transparentes que parecem intencionais, e não desordenados. Tudo tem um lugar visível que faz sentido tanto funcional quanto estaticamente. E agora, para o segredo que nunca revelei antes, aquele que finalmente fez tudo se encaixar, a matriz de manutenção. Este é o sistema que transformou minha abordagem de organizar para manter a organização de forma permanente. A matriz de manutenção baseia-se na compreensão de que organização não é um destino, é um sistema dinâmico que precisa se adaptar e evoluir com a sua vida. Ela se apoia em 3 princípios fundamentais: rotina, resposta e reset. A manutenção de rotina inclui as tarefas diárias e semanais, as atividades básicas que fazem sua casa funcionar. Mas, em vez de criar horários rígidos que pareçam esmagadores, a matriz ajuda a identificar seus ritmos naturais e a se organizar ao redor deles. A manutenção de resposta lida com mudanças e desafios inesperados. A vida é imprevisível, visita surpresa, crianças adoecidas, trabalho caótico. A matriz incorpora flexibilidade para lidar com essas interrupções sem desorganizar todo o sistema. A manutenção de reset é a sua checagem trimestral, onde você avalia o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Isso é crucial, pois suas necessidades e circunstâncias mudam com o tempo. Um sistema que funcionava perfeitamente há 6 meses pode necessitar de ajustes agora. Deixe-me dar um exemplo concreto de como a matriz de manutenção opera. Em minha casa, percebi que sistemas organizacionais frequentemente falhavam durante os dias úteis agitados. Em vez de lutar contra esse padrão, integrei-o à matriz. Nos dias úteis, foco apenas na manutenção básica, as tarefas essenciais que mantêm tudo funcionando. Nos finais de semana, dedico-me a resets mais profundos e ajustes no sistema. Mas aqui está o verdadeiro diferencial. A matriz inclui o que chamo de zonas de amortecimento, espaços e momentos designados que absorvem o caos sem desestabilizar todo o sistema. Pense neles como amortecedores de um carro. Eles não evitam os solavancos, mas os tornam administráveis. Lembra daquela sensação avassaladora que mencionamos no início? Aquela sensação de derrota ao olhar para uma casa caótica. Essa sensação não é culpa sua. O problema não era sua falta de esforço ou disciplina, era que você estava operando com informações incompletas. Agora você tem o quadro completo, os 7 segredos psicológicos que transformam a forma como você encara a organização do lar. Mas não tente implementar tudo de uma vez. Comece com o sistema de zona 80-20. Identifique suas áreas de maior circulação e crie um microsistema. Dê uma semana, e eu prometo que você começará a ver mudanças que nunca imaginou serem possíveis. Sua casa não é apenas um conjunto de cômodos e objetos, é a base da sua vida. É onde memórias são criadas, onde os sonhos são nutridos e onde você deve se sentir em paz. Você merece um espaço que te apoie e eleve, e não um que constantemente te lembre do que não está funcionando. Dê o primeiro passo hoje. Comece pequeno, mas comece. Lembre-se, organização não é sobre perfeição, é sobre criar sistemas que trabalham com a sua vida, e não contra ela. E quando isso se encaixa, todo o resto se alinha. Se este vídeo te ajudou a enxergar a organização doméstica com outros olhos, por favor, dê um joinha e compartilhe com alguém que possa precisar.
E não se esqueça de se inscrever para mais soluções práticas que realmente funcionam. Juntos, podemos transformar sua casa de uma fonte de estresse em um santuário de paz e possibilidades.